Oi, oi, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 15, né, sobre poluição ambiental. Tivemos aí 2 semanas de recesso, né? Espero que vocês tenham descansado bastante. Vamos voltar aos nossos estudos, né, de preparação para provas de vestibular. E eu espero, né, que nesse período, né, vocês realmente tenham descansado, né, resolvido, né, todo o material pendente, né, das aulas anteriores. E vamos continuar, né? Vamos falar hoje sobre poluição ambiental, sobre efeito estufa e também vamos falar um pouco de chuva ácida também. São assuntos muito importantes, né, quando falamos sobre poluição ambiental. Primeiramente, né, vamos diferenciar poluição de contaminação, né? São coisas diferentes, temos que falar sobre isso. Poluição se trata de qualquer fator que altera o aspecto do sistema original, podendo ser água, ar, solo, etc., né, entre outras coisas, de modo a deixar-no visualmente afetado, né, sujo ou feio. Então, aquilo vai ser afetado de modo visual. Enquanto que a contaminação vai ocorrer quando tem fatores patógenos ou fatores químicos que vão alterar essas características que são visuais. Então, quando a gente fala de poluição, são coisas de aspecto, né? Você está percebendo aquilo. Agora, contaminação não. Contaminação vai envolver patógenos e químicos que vão alterar o aspecto desse sistema original. Beleza? Acho que deu para diferenciar, né? Poluição de contaminação. Como exemplo disso, para ficar mais claro, nós temos, por exemplo, então, a água do rio, que ela pode estar poluída por sólidos em suspensão, né? Então, suja, barrenta, né? Uma água ali com partículas, né? Em suspensão, e pode não estar contaminada, né? Ela tem ali o aspecto dela que não é bonito, né? A aparência dela não está legal, ela pode ou não estar contaminada. Então, ela pode ou não ter a presença de patógenos ou de agentes químicos prejudiciais à saúde, né? Que prejudicam os parâmetros de potabilidade da água, né? Que a gente já falou sobre isso anteriormente. Ela estará contaminada se tiver algum micro-organismo patogênico, como, por exemplo, bactérias, né, alguns micro-organismos, ou ainda algum contaminante químico, né, como, por exemplo, o mercúrio, né, que é muito prejudicial, né, para os corpos hídricos. Então, caracterizando uma contaminação, beleza? E aí nós temos aqui, né, poluição, né, que é a liberação de radiações, vibrações, ruídos e substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente prejudicando os ecossistemas biológicos e os seres vivos. Né? Os fatores que vão causar a poluição pode ser, por exemplo, o desenvolvimento da indústria, né? O processo de industrialização, né? Essa alta demanda, né, de produtos, né, de mercadorias e etc. E também o crescimento da população humana, né, que cresce de maneira muito grande, né, de maneira muito desenfreada, como por exemplo a gente já falou sobre São Paulo, né, tem ali o Rio Tietê, que né, aquela região ali cresceu de uma maneira muito intensa, né, aquela população naquela região, e por conta disso não teve, né, não planejou, não teve um planejamento de como descartar aqueles rejeitos, né, de esgotos da população, tem que ter toda uma logística, tem que ter um planejamento para o que fazer com isso, né, como tratar, e por conta disso foi tudo despejado no rio e temos, né, atualmente o Rio Tietê que está gastando muito dinheiro, né, para o processo, né, de fazer com que ele seja talvez um dia, né, um padrão, uma classe, né, mais próxima do ideal, mas, né, já falamos que isso é muito difícil, né? Isso gasta muito tempo, gasta muito dinheiro, é muito recurso envolvido nisso. As principais ações antrópicas, né, que causam a poluição serão, por exemplo, a atividade industrial, a agricultura, a pecuária, mineração e a queima de combustíveis fósseis, né? Então, são as principais ações, né, do homem que causam a poluição. Aqui nós vamos falar sobre alguns principais tipos, né, os principais tipos de poluição. Temos a poluição atmosférica, né, no ar, a poluição hídrica, né, que se refere à poluição na água, né, nos corpos hídricos, a poluição do solo, a poluição térmica, poluição sonora,
e a poluição visual. Temos aqui várias chaves Disney que vão ilustrar isso. Por exemplo, aqui nós temos aqui primeiro, deixa eu colocar o laserzinho. Aqui, né, a gente percebe aqui poluição atmosférica, né, tá liberando essa fumaça, ela é uma fumaça escura, então ali tem alguns contaminantes, né, que está subindo, né, para a atmosfera, alguns gases que não é interessante, por exemplo, para o nosso ambiente, não é legal. E também temos aqui o calor, né, tá queimando algumas coisas aqui, né, borrachas de pneu, por exemplo. Aqui nós temos também, né, os carros liberando, né, esses gases poluentes. Aqui nós temos poluição visual, né? Perceba que nem muitas propagandas, né? Isso aqui é uma poluição, né? Poluição visual, você nem sabe nem para onde que você vai olhar, de tantas propagandas que tem somente neste lugar. Aqui nós temos poluição hídrica, né? Olha os peixinhos aqui, né? Eles estão aqui desesperados, tentam retirar todos esses rejeitos, né? Que são descartados aqui por meio do esgoto, enfim, eles estão querendo preservar, né? Ou resgatar, vamos dizer assim, o local dele, né, o habitat, né, dos peixinhos. Aqui nós temos a poluição sonora, né, som alto, pelo respeito ao cidadão, pelo fim da poluição, né, tá falando da poluição sonora aqui, né, ele fala aqui pelo amor de Deus. E aqui nós temos a poluição do solo, né, percebam aqui, é uma montanha, né, de... tem lixo, né, muitos e muitos lixos, né? Percebo aqui tem borracha, né, de pneu, um sofá, aqui parece uma geladeira, uma máquina, são coisas que foram descartadas, né, de maneira incorreta, né? Foi só colocada ali naquele local, né? Tá errado isso, né? Então temos que nos preocupar, né, com o lixo, né, com a poluição. Vamos começar falando sobre a poluição atmosférica. Ao lado, né, temos a distribuição aproximada dos principais poluentes do ar das grandes metrópoles. Então, nos grandes centros, né, nós temos aqui, por exemplo, 66% é composto por monóxido de carbono, 15,6% composto de hidrocarbonetos, né, vocês estudam isso na química orgânica. Aqui, 14,4% são os óxidos de nitrogênio. Aqui, esse verdinho, eu acho, não sei que cor que é essa. Temos 2,5% de material particulado. E aqui, esse pequenininho aqui, mais fininho aqui, 1,5% de óxidos de enxofre. A composição, né, da atmosfera. Falando um pouco de alguns, né, desses gases, temos aqui monóxido de carbono, o CO, né, é um gás incolor inodoro, extremamente tóxico, se liga de forma irreversível com a hemoglobina, podendo causar morte por asfixia. É liberada na queima incompleta de compostos orgânicos, né? Vocês também estudam, né, essas equações de combustão na química orgânica, tá? Temos também o dióxido de enxofre, o SO2, produzido em processos industriais e veículos automotores, pode causar bronquite, asma e enfisema pulmonar, né? Doenças relacionadas ao sistema respiratório, utilizado na produção do ácido sulfúrico, né, o dióxido de enxofre, e reage com o vapor da água, né, formando o ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, que vai precipitar, originando a chuva ácida, né. Então, a gente vai falar mais para frente sobre a chuva ácida, mas já começamos aqui a introduzir, né, esse assunto, né, que o SO2 vai reagir com o vapor de água, produzindo, né, o ácido sulfúrico. Temos o dióxido de nitrogênio, né, o NO2, liberado principalmente pela atividade industrial, provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar, reage com o vapor da água e origina o ácido nítrico, HNO3, o que contribui para a formação de chuvas ácidas. Outro exemplo, né, de gases, né, que vão formar a chuva ácida. Agora, né, já falamos duas vezes, já citamos duas vezes a chuva ácida, então a gente tem que falar realmente, né, o que é isso, né, o que é a chuva ácida. O primeiro monitoramento da poluição do ar, ele se iniciou em 1852 pelo químico Robert Angus Smith, que após 20 anos de estudo usou o termo chuva ácida pela primeira vez no livro Ar e a Chuva, o início da climatologia química.
publicado em 1872. Então, temos chuva ácida, né, entre parênteses, se refere à acidez acentuada produzida na água da chuva pela poluição atmosférica. Então, a água da chuva, ela é naturalmente ácida, né, com pH ali em torno de 5,5, né? Então, se a água da chuva ela já é ácida, por que a gente fala de chuva ácida? Na verdade, está falando sobre uma acidez intensa, né? Uma acidez fora do normal. Por quê? Temos aqui uma reação, o gás carbônico reagindo com a água, gás carbônico reagindo com a água, né, em equilíbrio, né, com o H2CO3, e em equilíbrio nós temos então aqui dois íons de hidrogênio e o CO3 2 menos. O que acontece? Essa concentração de íons de hidrogênios vão fazer com que essa água, né, que vai precipitar, né, na chuva, ela vai ter um pH mais inferior, né, entre 5 e 2,2. Então, temos uma intensidade, né, de acidez, né? Temos uma acidez mais elevada, mais acentuada. E isso que é prejudicial, né? Isso que não é interessante. Isso vai ser causado, né, pela poluição, né, pela liberação de gases. Ai, desculpa. Pela liberação de gases, né, poluentes. Então, aqui nós temos a presença de alguns ácidos fortes, né, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né, que são os principais causadores, né, do efeito, né, da chuva ácida. Como esses ácidos são formados na natureza, né? Nós temos as principais reações com óxidos de nitrogênio. Temos aqui 2NO reagindo com O2, produzindo 2NO2. 2NO2 reagindo com H2O produz HNO2 e HNO3. 2HNO2 reagindo com O2 produz 2HNO3. Então, aqui nós temos o ácido nítrico, né, que vai ser um dos causadores, né, da chuva ácida. Temos também reações com óxidos de enxofre. Temos o SO2 reagindo com meio O2, produzindo o SO3. Então, temos o SO3 reagindo com o H2O, produzindo H2SO4, que é, né, um outro ácido, também principal causador, né, da chuva ácida, que é o H2SO4, ácido sulfúrico. Temos aqui a química da chuva, né, onde o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, né, tanto o NO e o NO2, que vão reagir com a água, né, ou reagir com peróxido de hidrogênio, produzindo esses ácidos que vão precipitar. Né? A poluição de fábricas e veículos reage com o vapor da água das nuvens para formar os ácidos. Formando esses ácidos, eles vão precipitar na chuva, né? Fazendo com que essa água da chuva ainda esteja com um pH ainda menor, né? Mais inferior, fazendo com que ele seja uma água, né, que vai precipitar na chuva com um pH com uma acidez mais acentuada. A chuva ácida pode cair em local distante da emissão dos poluentes, né, por conta das correntes de vento, né, que podem transportar os gases tóxicos por mais de 2.000 quilômetros. Então, isso pode acontecer, né? A poluição, a fonte de poluição, né, está ocorrendo num lugar, mas a chuva ácida pode cair em um outro lugar. Isso depende das correntes de vento, né? Isso é normal, a gente consegue imaginar isso. As consequências da chuva ácida estão vinculadas à acidificação de solos, lagos e rios, afetando adversamente ecossistemas aquáticos e terrestres, afeta o desenvolvimento de plantas, danifica as folhas, disponibiliza a L3+, né, o íon alumínio, né, um cátion do solo, causa a mortandade de peixes e outros micro-organismos aquáticos, promove degradação de monumentos e construções civis para o ser humano. Ficar molhado por uma chuva ácida pode deixar a pele bem ressecada, mas não oferece maiores riscos. Né? O problema não são os poluentes que. O problema, na verdade, da chuva ácida são os poluentes que originam esse fenômeno, que seria, como a gente já falou,
o FA2, o NO e o NO2, que está ali presente na atmosfera. De forma resumida, diminuição do pH em ambientes aquáticos inibe o crescimento de fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar. Os fitoplânctons, né, estão na água. A diminuição, ocorre também a diminuição da biodiversidade, né, por conta dessa prejuízo, né, para a cadeia alimentar, lesões à superfície foliar em plantas, interferência no transporte de seivo pelas raízes das plantas, né, destruição de bactérias e fungos simbiontes. E também tem prejuízo à saúde humana, né? Por mais que, né, não há perigo, né, não há maiores riscos para a saúde humana, né, tipo, ainda assim tem que haver um cuidado, né, porque pode provocar, por exemplo, algum tipo de reação alérgica, algum tipo de coceira. Então, por mais que vai ficar só ressecada, não tem maiores danos, depende, né? Às vezes é uma pessoa com uma imunidade um pouco mais baixa, enfim, então tem que haver esse cuidado. Óxidos de enxofre e nitrogênio, né? Temos aqui um esquema. Óxidos de enxofre e nitrogênio provenientes de fábricas e escapamentos de veículos entram na atmosfera. Então, esses gases poluentes vão entrar na atmosfera porque eles são liberados nas indústrias, pelos veículos, enfim. Na atmosfera vai ocorrer algumas reações químicas, né? Formando, né? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? Que vão cair como chuva ácida, né? Vai se precipitar como chuva. Ácidos presentes no ar na chuva prejudicam as pessoas. Os gases e ácidos deterioram edifícios. Alguns lagos são envenenados, matando plantas e animais aquáticos. Gases ácidos danificam as árvores, né? E o solo se torna ácido e as plantas vão absorver algumas substâncias venenosas, né? Por conta dessa precipitação mais ácida. Alguns monumentos e construções, né, nós temos aqui um exemplo de uma estátua de calcário. Percebam aqui o antes, né, como dá para ver o rostinho dela aqui. Perceba que o depois, né, totalmente, né, desfigurada. A chuva ácida pode causar corrosão não apenas em minerais, mas também a metais e tintas, né? Temos aqui um exemplo de calcário, mas pode-se imaginar, né, alguns monumentos feitos com outros tipos de materiais. Prejuízo, né, aqui uma consequência para a fauna, né? Rios e lagos devem possuir pH entre 6 e 8, porém vai atingir valores próximos de 5, quando os solos e a água não têm capacidade de neutralizar as acidez das chuvas. Então, aqui vamos ter morte de crustáceos e moluscos, isso depende do pH, né? Percebam aqui. O pH desses animais aqui presentes nos corpos hídricos de 7,5 até 6. Mais inferior a isso, nós temos aqui a morte de crustáceos e moluscos. Aqui até 6, ele consegue suportar até 6. Depois disso, nós temos a morte do salmão e truta, o truta arco-íris. Aí aqui também chega até os 6, né? Nós vamos ter a morte dos insetos sensíveis e plâncton. Até 5,5 a gente consegue chegar aqui nesse nível, né? Temos a morte da pescada e umbrina. Até 5 aqui, a morte de truta, lúcio e perca. E aqui vai chegar até 4,5, né? Depois vamos ter a morte da enguia e truta dos córregos. Acho que é isso. Então, há prejuízo, né, para a fauna e também para a flora. A acidez das gotas libera íons de alumínio e cádmio, que são tóxicos para plantas e animais. Então, no solo, a chuva ácida dissolve os principais nutrientes das plantas e carrega-os na enxurrada. Então, vai carregar eles. Então, vai acabar que vai prejudicar o desenvolvimento das plantas, né? Nós temos aqui o efeito da precipitação ácida sobre uma floresta, né, na Alemanha, 1970, 1983. Dá para ver, assim, claramente, né? Olha só as árvores aqui, olha aqui, não tem. Triste, né? Nossa, muito triste isso. No Brasil, né, ocorre com maior intensidade nos grandes centros urbanos, devido a emissões industriais veiculares, né, por conta, né, a gente já falou, né, do crescimento, né, da região ali de São Paulo, né, e também por conta de ser uma região com muitas pessoas, né, a população lá
o número de pessoas lá é muito grande, então temos também muitos veículos e por conta disso nós temos também uma intensidade de emissão de gases poluentes e por isso também é a maior intensidade de chuva ácida naquele local. Nos anos 80, Cubatão, São Paulo, era conhecida como Vale da Morte por conta dos reflexos provocados pelo seu polo industrial, que resultava em um alto nível de poluição por conta da falta de legislação ambiental. Hoje a cidade é conhecida pela ONU como símbolo de recuperação ambiental. Olha que legal, ele consegue dar a volta, né? E de algo que era muito, muito ruim, de repente virou algo de exemplo, né? Europa, América do Norte e alguns países asiáticos são os mais afetados pela chuva ácida por conta desse crescimento da indústria, né? Vamos falar um pouco sobre inversão térmica. As camadas de ar mais baixas são normalmente mais quentes, pois absorvem calor irradiado pela superfície terrestre. O ar quente, por ser menos denso, sobe levando consigo os poluentes. Ao subir, o ar torna-se frio e denso e acaba descendo novamente numa corrente de convecção. Então, nós temos aqui uma diminuição gravitativa da temperatura de baixo para cima. Temos o ar quente fazendo, né, essa subida e descida, dispersão dos poluentes. Nos meses de inverno, o solo torna-se mais frio, que resfria a camada de ar imediatamente acima, né? Temos então a inversão térmica. As consequências, né, são o acúmulo de poluentes no ar das cidades e doenças respiratórias, né? Bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritações nas mucosas. Vamos falar agora sobre efeito estufa, muito importante, né? Falar sobre efeito estufa é muito importante. Da radiação solar que chega à Terra, parte é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, enquanto outra parte é absorvida, né? Isso é normal, tá? Dessa energia absorvida, grande parte é irradiada na forma de calor, irradiação infravermelha, mantendo a superfície terrestre aquecida. Então, isso é muito importante para que a Terra tenha uma temperatura ideal, né? Conveniente para a vida na Terra, né? Vapor da água, gás carbônico, metano, dióxido de nitrogênio são os principais responsáveis pela absorção de calor, que a gente chama de gases estufa, porque eles têm essa propriedade, né, de absorver o calor. Esse fenômeno que ocorre naturalmente é conhecido como efeito estufa. Então, isso ocorre naturalmente, isso é normal. O que não pode ocorrer é a intensificação desses processos, como, por exemplo, a chuva ácida e agora também como efeito estufa. Então, nós temos aqui a incidência da radiação solar, né, o Sol, né, com todas as suas luzinhas, então vai refletir na Terra. Alguns desses raios que estão sendo incendiados, estão sendo propagados, vamos dizer assim, sobre a Terra, vão permanecer aqui na Terra, outros vão voltar para o espaço, alguns vão se perder, né? Temos, então, a retenção de calor pelos gases estufa, então, os que permanecer, né, aqui dentro dessa bolha, vamos dizer assim, nós temos a retenção de calor, né, pelos gases estufa, então eles vão reter esse calor. Acredita que com a emissão crescente de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis, esteja ocorrendo uma intensificação do efeito estufa. Então, essa intensificação que é o problema. Nós temos aqui a radiação solar, né? Temos aqui a radiação absorvida pela superfície, a radiação absorvida pelas nuvens, e temos a radiação absorvida pela superfície aqui, né? Aqui temos aqui infravermelho, né, reirradiado para o espaço exterior pelas nuvens, pela atmosfera e pela superfície terrestre. Infravermelho reirradiado pela superfície. Temos aqui o infravermelho reirradiado para a superfície pelas nuvens. Então, temos aqui, né, então, acúmulo de CO2. E infravermelho reirradiado para a superfície pelos gases do efeito estufa. Aquecimento global, nós temos que falar sobre isso também. O foco do fenômeno são os problemas que podem ocorrer. Então, o aquecimento global se trata de uma teoria, né? Que daqui tanto tempo, daqui tantos anos vai ocorrer isso, isso, isso.
né? Se trata de uma teoria, mas não é uma teoria assim tão nada a ver, né? Porque isso é muito falado e isso é cobrado, né? Então não vamos pensar que é só uma teoria, então isso não vai acontecer. Não, né? Temos alguns exemplos de algumas situações que têm feito acreditar que o aquecimento global é real, mas, né, enfim. Temos como exemplo o derretimento das calotas polares, né, um indício do aquecimento global está próximo, por exemplo. Alagamento das regiões costeiras, mudanças climáticas, longos períodos de seca, períodos de enchentes. Então, temos aí um problema, né, um aquecimento global, temos que cuidar do nosso planeta, né, porque se acabarmos com ele, para onde iremos, né? Vamos cuidar do nosso planeta. Vamos falar sobre o Protocolo de Kyoto, né, de 1997. É um documento assinado inicialmente por 175 países durante a realização da Convenção sobre Mudança Climática em Kyoto, no Japão. Tem como objetivo propor a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente pelos países desenvolvidos, visando impedir alterações do sistema climático. A meta é a reduzir em 5,2% a emissão de gases de estufa até o ano 2012, partindo-se dos níveis de 1990. Então, aqui nós temos, né, essa meta de 5,2 em 2012, né, não sei dizer se essa meta foi atendida, mas algumas das propostas são, ou foram, né, reformar os setores da energia e transporte, promover o uso de fontes energéticas renováveis, liberar a transmissão de metano e proteger florestas e outros sumidouros de carbono. Foi estabelecido nessa conferência, né, do Protocolo de Kyoto, o comércio das emissões, onde os países em desenvolvimento com emissões abaixo do permitido podem vender suas cotas de emissão aos países industrializados, que podem também trocar por plantações de florestas neste país em desenvolvimento como semidouros de carbono. Os Estados Unidos, o maior poluidor do planeta, alegando prejuízos no setor industrial, não aderiu ao protocolo. Então, o que acontece? Os Estados Unidos não aderiu ao protocolo, né? É o maior, né? Causava o maior prejuízo, né? Mas não aderiu, né, gente? O protocolo de Kyoto, né? Funciona assim, vamos supor. Temos dois países, né? O meu e o seu. O meu país está poluindo muito. Muito, 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 muito. Eu já atingi a minha cota de poluição. Mas o seu país ainda não. Você nem sai da sua casa, você nem tem de onde você gastar, né, a sua moedinha. Então você vai me vender essa sua moeda, né, para que eu consiga continuar poluindo, mas eu tenho que te pagar para isso. E como se fosse uma moedinha, né? Eu te dou autorização e você me paga, né? A autorização, no caso, seria essa moedinha, tá? A moedinha de troca, né, do protocolo de Kyoto. Basicamente é isso. Vamos falar um pouco da destruição da camada de ozônio. O gás ozônio, O3, está situado na atmosfera entre 11 e 50 km de altitude. O ozônio forma-se a partir do gás oxigênio, O2. A camada de ozônio filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Esses raios possuem alto potencial mutagênico, sendo considerados fatores desencadeadores de câncer, principalmente os de pele. Temos aqui, então, o solzinho, né, que bonitinho aqui. Temos aqui a radiação, esse vermelhinho aqui, onde vai passar, né, a radiação aqui e também vai passar os raios ultravioletas. Perceba que a irradiação ela está passando pelo buraco da camada de ozônio, enquanto os raios ultravioletas não, eles estão sendo retidos, eles estão da maneira correta aqui. Temos aqui a camada de ozônio, né? Escudos da Terra contra raios UV, né? Temos aqui o CFC, é uma molécula, né? Temos aqui a estrutura da molécula. Os raios ultravioletas destacam da molécula CFC. Temos aqui uma molécula de ozônio, né, de O3, os átomos de cloro quebra, né, uma molécula fazendo um buraco na camada de ozônio, né, que é o que acontece com o CFC.
A molécula deixa para trás o monóxido de cloro e oxigênio. Então, químicos que destroem camada de ozônio. Temos os CFCs, que são aerosol, gases refrigerantes e solventes. HCFCs, aerosol, gases refrigerantes e solventes. Né? Temos extintores de incêndio e pesticidas. Poluição hídrica. O lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares promove o aumento de quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Vou deixar isso daqui para vocês darem uma olhada depois, mas perceba que nós temos a entrada de água limpa, lançamento de poluentes domésticos e água suja, né? Aqui, lançamento de poluentes, né? Domésticos industriais. Então, aqui nós temos uma água contaminada. Temos aqui um campo desabilitado, uma área rural pouco povoada e a área urbana. E temos aqui algumas coisas que eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois. Eutrofização. A eutrofização, eu dividi aqui em tópicos para vocês. Temos aqui poluição do rio, lago, mar. Elevados níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água, isso não é normal. Crescimento populacional de águas que produzem óxidos, que produzem oxigênio na fotossíntese. Proliferação de bactérias aeróbicas. Redução de concentração de oxigênio da água. Morte de vários animais aquáticos, né, alguns peixes. Proliferação de bactérias anaeróbicas. Produção de gases mal cheirosos. Tem um videozinho aqui, eu vou deixar pra vocês dar uma olhada depois. Muito, muito bom esse videozinho. É curtíssimo, mas é muito interessante. Temos aqui marés vermelhas. Ocorre devido ao acúmulo de águas unicelulares, né, dinoflagelados. Muitas vezes o acúmulo dessas águas deve ao processo de eutrofização. Em excesso, as águas produzem componentes químicos tóxicos na água, causando a morte de milhares de peixes, né, que é o amensalismo. Falamos já sobre a poluição hídrica, né, aqui, tá certo? Agora vamos falar sobre a poluição do solo. A presença do solo nos elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, afeta diretamente os seres vivos e interfere na cadeia alimentar. Origem, né, agrícola, urbana e mineradora. Agrícola. Uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes. Técnicas rudimentares de produção, queima de vegetação do plantio, urbana. Aterros e outras instalações de tratamento e disposição de resíduos. Mineradora. Lançamento de produtos tóxicos no solo, como mercúrio, tornando-o estéril e geração de agentes físicos. Temos aqui o aterro sanitário, né? Local de deposição do lixo urbano. No processo de decomposição do lixo, a formação de um líquido extremamente tóxico é denominado chorume. Dessa maneira, há riscos de contaminação do solo de lençóis freáticos caso não haja estrutura que permeabilize o aterro. Para evitar contaminação, o aterro deve ser construído em locais distantes de rios e lagoas. Possibilidade de obtenção de biogás, né, que é o metano para a produção de energia. Temos aqui a reciclagem do lixo, né, é uma das alternativas para minimizar os impactos causados pelo lixo, para que possua eficácia necessária a separar do lixo ou triagem. Papel, metal, plástico, vidro, componentes orgânicos. Como benefício, nós temos a diminuição gradativa da poluição da água, do ar e do solo, geração de empregos e promoção de renda, redução dos custos de produção, redução de impactos causados pela extração de matérias-primas e, por fim, economia de energia. Reciclagem do lixo, né, do óleo de cozinha. Soja, canola, girassol, se jogados na pia, podem causar entupimentos e tubulações, o aumento dos custos de tratamento de água. 1 litro de óleo jogado na pia contamina 1000 litros de água. O que se pode obter a partir do óleo de cozinha? Sabão, diesel, resina para tintas, detergentes, ração para animais. Magnificação trófica. Também chamado de biomagnificação ou bioacumulação, alguns produtos, por não serem biodegradáveis, permanecem nos ecossistemas e entram nas cadeias alimentares, pensando dos produtos ou aos consumidores de diversos níveis. Como a energia é perdida ao longo da cadeia alimentar, os organismos situados num nível trófico superior necessitam interagir uma quantidade de biomassa maior do que se comparada ao nível trófico anterior.
Os grafismos situados em níveis mais elevados de cadeia alimentar ingerem grandes quantidades de compostos bioacumulativos, mercúrio, chumbo, DDT, dicloro de fenil tricloroetano. Temos aqui um exemplo, né? Uma cadeia alimentar, né? Aqui bem simples, temos aqui um carnívoro. Carnívoro também, só que um pouco menor. Herbívoro, que só come plantas. E aqui temos a própria planta. E é isso, galera. Muito obrigada. Se você tem dúvida, entre em contato comigo ou procura um monitor para ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês na pasta 15 da aula de hoje. Vou deixar apenas o material dessa aula e uma lista de atividades para vocês. Espero realmente que vocês façam. Estamos voltando aí do recesso. Espero que vocês estejam descansados. Temos muitas aulas ainda pela frente e vamos buscar juntos, né, a sua aprovação, né? Da mesma forma que você quer isso, nós também da equipe Paralelos também queremos que vocês alcancem, que vocês realizem o sonho de vocês. Muito obrigada pela apresentação.